Shalom, graça e paz em o nome do Senhor Jesus. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você uma palavra da parte de Deus, que eu tenho uma convicção no meu coração que vai te edificar muito, e é uma palavra de Deus para esse tempo, para esta geração, uma palavra que o Senhor está aquecendo, está colocando não só na minha boca, mas na boca de muitos pastores, de muitos profetas, de muitos líderes nesse tempo. E hoje nós vamos continuar a ministração que começamos na semana anterior e vamos falar sobre liberando a voz profética nesta geração, parte 2. Liberando a voz profética nesta geração. Quero ler rapidamente o texto de Ezequiel, que é o texto que tem nos dado base para essa ministração já há alguns anos, já há vários anos que corremos com essa ministração. Ezequiel 37, eu vou ler apenas do verso 7 até o verso 10, para ganharmos tempo aqui. Ezequiel 37, de 7 a 10, diz assim a palavra de Deus. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo excelente. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, traz a tua palavra real para nós. Traz a tua palavra viva, poderosa, na simplicidade que ela é, mas no poder que ela é. Fala conosco e ministra o nosso coração, é a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Falamos na semana passada sobre o Nabi, o profeta, o que é um profeta de Deus. Como o profeta é retratado na Bíblia, de forma bem resumida, passamos para você. Nabi é o anunciador. Nabi, a palavra hebraica para profeta no Antigo Testamento, significa proclamador, aquele que anuncia a palavra de Deus. Portanto, o Nabi é um porta-voz da palavra de Deus. Ele não fala dele mesmo, ele não fala do que está na sua mente, ele não fala do que está no seu coração, ele fala daquilo que está na mente de Deus, no coração de Deus. Então, o Nabi, o profeta, liberar a voz profética significa liberar aquilo que está na mente de Deus, aquilo que está no coração de Deus. Liberar a voz profética aqui na terra significa trazer a mente de Deus para a terra. Trazer a mente de Deus para a terra. O que Deus está falando para esta geração? O que Deus está falando, por exemplo, nesse tempo de pandemia? O que é que Deus está comunicando com o homem, com a humanidade? O que é que Deus está falando conosco? O que é que Deus está falando com você, com a sua casa, com a sua família, com a sua cidade, com o seu estado, com a sua nação? O que Deus está falando conosco? O que Deus está querendo falar e ministrar ao nosso coração. Deus está falando coisas poderosas. Esse tem sido um tempo poderoso, poderoso, poderoso para ouvir e discernir a voz de Deus. Então, por isso estamos aqui para te estimular, porque você é chamado para ser essa voz profética nesta geração. Falamos na semana passada que a igreja tem essa vocação profético-sacerdotal. Isso está inerente a vida da igreja, a constituição da igreja, a vocação sacerdotal e profética da igreja é algo que está inerente à própria missão da igreja na terra. A igreja sacerdotal, porque o véu se rasgou de alto a baixo no dia que Jesus consumou a obra da cruz e permite que todo aquele que nele crê, todo que crê no Senhor Jesus,
acesse o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o local onde só o sacerdote adentrava, só o sacerdote podia chegar ali, justamente porque era o lugar da presença de Deus. Mas quando Jesus consumou a obra da cruz, pelo sangue do Cordeiro, nós temos acesso ao Santo dos Santos, ao lugar secreto, ao trono de Deus, à mesa do Pai. Temos acesso à presença de Deus. E aí, essa é uma função sacerdotal. Ir lá, adentrar os mistérios, adentrar a presença de Deus, ouvir da parte de Deus. Mas também a igreja tem essa missão profética. Por quê? Porque lá em Pedro nós vemos que a igreja é chamada para proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a luz. Essa igreja que é sacerdotal, essa igreja que é raça eleita, que é sacerdócio real, nação santa, ela é chamada não só para cumprir o papel sacerdotal, mas para cumprir o papel profético. Qual é o papel profético? Proclamar as verdades de Deus, a verdade do Pai que nos tirou das trevas para a sua luz. Então isso é inerente à vida da igreja, isso é inerente para você que é cristão, para você que creu no Senhor Jesus. Deus quer fazer de você uma voz profética aqui na terra, fazer de você uma voz profética nessa geração. Só que aí existem dois segredos, e é isso que eu quero comunicar muito rapidamente, muito sucintamente para você. Dois segredos agora para liberar essa voz profética na terra, para liberar essa voz profética nesta geração, nesse tempo. O primeiro segredo é ouvir a voz de Deus. Então esse primeiro segredo está ligado à missão sacerdotal, porque a missão de entrar no Santo dos Santos de perscrutar o coração de Deus, de ouvir aquilo que está na intimidade de Deus. E aí, irmãos, alguém me pergunta, pastor, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Como é que eu consigo ouvir a voz de Deus? Querido, querida, não tem fórmula mágica, não tem palavra mágica. Sabe o que é que existe? Para ouvir a voz de Deus, você tem que ter intimidade com Ele. Assim como para ouvir a voz de qualquer pessoa, para reconhecer a voz de qualquer pessoa, você necessita de intimidade. Assim para ouvir a voz de Deus também. O que acontece é que muitas vezes hoje nós queremos fórmula mágica. Nós somos a geração do fast food, nós somos a geração do instantâneo, nós somos a geração da internet, nós somos a geração da comunicação fácil, rápida. Nós queremos as coisas muito rápido. Só que ouvir a voz de Deus requer trabalho. Qual é o trabalho? O trabalho de buscar a Ele intimidade. O trabalho de se tornar íntimo do Pai, íntima do Pai. Você quer isso? Você quer ouvir a voz de Deus? Então, decida se tornar íntimo, íntima dele. Eu quero ler o Salmo 25, verso 14. Salmo 25, verso 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Querido, querida, Deus quer dar a conhecer a você os seus mistérios. Deus quer dar a conhecer a você a aliança, os mistérios dele, os segredos dele. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer falar contigo. Irmão, irmã, em nome do Senhor Jesus, ouça o que eu estou dizendo, porque eu falo da parte de Deus. Esse é o tempo que Deus está nos permitindo renovar a intimidade com Ele. Ouça, eu falo para você que está me ouvindo, Deus está com saudade de ti. Você que tinha tempos de intimidade, você que tinha tempos de oração, você que tinha tempos para fazer seu devocional, para buscar Deus na Bíblia, para buscar Deus em oração, você que se retirava só para ouvir a voz de Deus, você que se retirava só para falar com Ele, só para abrir o seu coração para Ele. Por que você parou? Por que você parou de buscar a face do Eterno? Porque você parou de buscar a face daquele que tem as fontes de vida, aquele que te dá direção, aquele que tem a palavra que acalma, que acalenta a tua alma, que te dá esperança para o futuro. Por que você parou?
Andas muito ocupada, andas muito ocupado. Nós precisamos ser a igreja Maria, sabe? Naquela situação em que Marta e Maria estão juntas e Jesus está na casa delas e Marta estava muito ocupada querendo servir a Jesus, Mas Maria disse que se deitou aos pés dele, se assentou aos pés dele, porque queria ouvir a voz dele. Sabe, Jesus disse assim, olha, Maria escolheu a boa parte, a melhor parte. Isso não vai ser tirado dela. Se você escolher a boa parte, isso não vai ser tirado de você. Ele vai dar a conhecer a você os seus segredos. E você poderá finalmente ser uma voz, um canal de Deus nessa geração. Sabe qual é o problema? As pessoas querem comunicar a voz de Deus, querem falar a voz de Deus, mas não querem ouvir de Deus. Não querem ouvir de Deus. E aí, sabe o que tem acontecido em nossa geração? Tem acontecido algo que nós chamamos de oração feiticeira. Sabe o que é a oração feiticeira? É aquela oração que não está em linha com Deus. É aquela oração da rebelião. A Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Sabe quando é que você faz a oração feiticeira? Quando você faz a oração que não está em linha com Deus. Deus está dizendo, vá para a direita, e você ora, vá para a esquerda. Deus está dizendo algo, comunicando algo, e você vai na direção contrária. E você chega a orar e chega a falar o contrário daquilo que Deus está dizendo. Irmão, isso é muito sério. Isso é a chamada oração de feitiçaria, porque é a oração da rebelião, é a oração daquele que não quer se submeter à voz de Deus, não quer parar para ouvir de Deus, não quer parar para buscar a face de Deus, não quer garimpar a voz de Deus, não quer gastar tempo, quer tudo muito rápido, quer simplesmente liberar aquilo que está no seu coração, na sua alma. Cuidado, igreja! Cuidado, porque tem muita gente liberando o que está na sua alma e não o que está na voz de Deus. O verdadeiro Nabi, o profeta, é aquele que ouve de Deus. A palavra adverte severamente aqueles que dizem, Deus diz, quando Deus não diz. Então é muito sério, é muito sério, é muito sério. É tempo de acabar com a feitiçaria, é tempo de acabar com as orações feiticeiras na igreja. Só tem um jeito. Intimidade. Intimidade. Deus está te chamando para intimidade, para intimidade, para intimidade. Vá, corra, 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 corra. Eu lembro uma das primeiras experiências que eu tive em ouvir a voz de Deus, para liberar decretos de Deus, para liberar uma voz profética. Nós estávamos passando férias na casa de uns irmãos, eu e minha esposa, e quando estávamos orando, Deus falou claramente, fala para a esposa que eles vão ter um filho. Eu liberei, olha, Deus está dizendo que vocês vão ter um filho. Eu não conhecia a intimidade daquele casal, estávamos nos conhecendo há pouco tempo, e eu não sabia que eles já lutavam há mais de 10 anos para ter filhos. Eles lutavam e não conseguiam engravidar, o marido tinha algumas questões físicas e a probabilidade dele engravidar era muito pouca, muito pequena. Mas aquela palavra veio forte, porque eu ouvi da parte de Deus e liberei exatamente como Deus me falou. Irmãos, eu sei que nós voltamos para nossa casa, mais ou menos um mês depois, nós recebemos uma cartinha. Sabe aquela época que escrevia cartinha? Aquela época que o e-mail ainda estava começando ainda? Tem já alguns anos para trás isso. E nós recebemos uma cartinha daquela mulher. O que é que ela dizia? Estou grávida. Na verdade, enquanto nós estávamos lá, ela já estava grávida, só que nem eles sabiam. E nós saímos dali e ela foi fazer exame segundo aquela palavra e descobriu que já estava grávida. Sabe, é muito poderoso quando você ouve a voz de Deus e libera. Eu lembro quando estava num leito de hospital, a pessoa estava com infecção generalizada, estava em coma. Eu estava ali e Deus falou claramente comigo, fala assim, dentro de 3 dias ela estará curada. Dentro de 3 dias ela estará curada. Eu pude pôr minhas mãos e orar. A pessoa estava em coma. A pessoa não podia me ouvir.
Eu falei com uma pessoa em coma, mas eu orei e declarei para ela, dentro de 3 dias você estará curada. Irmãos, em 3 dias ela estava recebendo alta daquele hospital, infecção generalizada. E assim eu poderia passar aqui e contar inúmeras histórias, inúmeros relatos. Ouça aqui o texto de Ezequiel, por que foi tão poderoso? Porque quando Ezequiel liberou aquela palavra, ossos secos ganharam vida. Ossos secos ganharam vida. Porque a vida reinou sobre a morte. Porque a morte foi despedaçada. Porque aquele homem ouviu de Deus. Ezequiel não estava liberando uma palavra que estava na alma dele. Não estava liberando uma palavra que estava no coração, na mente dele. Ele ouviu. Deus disse para ele, fala para esses ossos secos. E ele obedeceu como ele ouviu. Deus está querendo fazer isso, é urgente. Deus está nos chamando, esse é o tempo. No início dessa pandemia, logo no início, Deus plantou uma palavra no meu coração e eu tenho a convicção que essa é a palavra do trono para essa geração. Deus falou do batismo de arrependimento. Aqueles que desde o início entraram, foram para Deus, foram para suas consagrações, foram para fazer uma limpeza diante de Deus. Esses estão tendo experiências tremendas nessa quarentena, nesse tempo que já se alonga mais de 4 meses sobre nós. Então, muitas pessoas estão tendo experiências tremendas. Por quê? Porque ouviram a voz de Deus e obedeceram. Sabe, irmãos, essa é uma palavra, tem algo tremendo de Deus para nós aí na frente. Os próximos anos serão anos de grande embate espiritual, mas de grande maravilha de Deus. O reino das trevas vai continuar agindo poderosamente. O reino das trevas está agindo de forma como nunca agiu na terra. Por quê? Porque o reinado do anticristo está próximo. Nós estamos nos aproximando do clímax da humanidade. Há algo que está acontecendo no nosso meio. Mas assim como o reino das trevas vai andar muito rápido, também, paralelamente a isso, ouça, igreja, o Espírito de Deus também estará fazendo maravilhas no nosso meio. Por quê? Porque se tem um reino do anticristo para surgir, tem uma noiva para ser arrebatada, tem uma noiva chamada igreja, tem um evangelho para ser pregado no mundo inteiro, porque Jesus Cristo está voltando, a palavra precisa ser pregada em todo o mundo. Irmãs, em nome do Senhor Jesus, esse é o tempo de buscar intimidade, ouvir de Deus, porque os tempos que virão serão tempos tremendos. Aquele que buscar intimidade com Deus, aquele que se vencer a si mesmo, vencer as suas próprias barreiras, as suas próprias limitações, esse verá a glória de Deus como nunca viu na sua vida. Deus tem coisas tremendas para você aí na frente. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! O segundo segredo para a voz profética, é entender o nosso território espiritual de autoridade. Então, o primeiro segredo para liberar a voz profética, ouvir a voz de Deus, ouvir de Deus. E aí, intimidade. Segundo segredo, entender o nosso território espiritual de autoridade. Tem um momento na Bíblia com Josué e Caleb, depois que eles já adentram a terra prometida, Caleb procura por Josué. Eu vou ler aqui rapidamente para você, está lá em Josué 14:12. Caleb procura Josué e diz: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. E aí diz o verso seguinte, verso 13. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Presta atenção. Como é que Josué ia dar uma terra em herança se ainda habitavam naquela terra os anaquins, os gigantes? Haviam povos naquela terra. Aquela terra não pertencia de fato a Josué. Como é que Josué ia dar aquela terra para Caleb? Sabe o que estava acontecendo ali? Havia uma questão de autoridade. Deus havia falado. Deus havia prometido aquela terra para eles. Eles sabiam que aquela terra pertencia a eles por herança. Josué era o líder do povo. E como líder, ele liberou
aquela terra para Caleb. Ele liberou aquele território físico para Caleb. Aquele seria o território dele. Ele poderia entrar lá em o nome do Senhor Jesus, conquistar aquela terra, porque Deus estava dando aquele território a ele. Irmão, qual é o seu território? Deus tem confiado territórios a você. Preste atenção, preste atenção. Sua casa, sua família, é um território. É um território onde você tem autoridade de liberar a palavra de Deus. Onde você tem autoridade para liberar decretos de Deus. Porque é a sua casa, é a sua família, ouça. Ouça isso, pai, ouça isso, mãe. Vocês têm um nível de autoridade porque é o território que Deus te confiou. Preste atenção, Deus tem confiado territórios a você. O local onde você trabalha é um território. É um território. Eu já estive em locais de trabalho ungindo locais. Mas eu só faço isso debaixo da autoridade daquele que está ali, porque ele me diz, pastor, venha, porque eu quero ungir esse local. Eu vou lá e unjo o local, mas a autoridade está naquele que está ali. Ele tem autoridade sobre aquele lugar. E aí você pode ungir um lugar, você pode consagrar o Senhor, você pode liberar a palavra de Deus. A palavra que você ouvir de Deus, não é a palavra que está na sua alma. Presta atenção nisso. O primeiro segredo é ouvir, intimidade. Gasta tempo, investimento. Você tem que buscar. Vai ouvir, mas quando você o buscar, Deus vai dar a conhecer os seus mistérios. E aí existem os territórios onde ele te constituiu, sua família, seu local de trabalho, sua cidade, onde Deus te colocou, seu ministério, a extensão do seu ministério é o seu território, irmãos. A extensão do seu ministério é o território que Deus tem te confiado. Então Deus tem palavras para liberar. Existem coisas na cidade, por exemplo, que precisam ser liberadas pelos pastores da cidade. A gente tem trabalhado há anos em unidade de pastores, junto com a associação de pastores, aqui na nossa cidade, em Vitória, em Vila Velha. Graças a Deus, Deus tem feito um mover nesses dias de quarentena, nas associações de pastores, tem sido um mover lindo, porque tem coisas que precisam dos príncipes da cidade, são os sacerdotes da cidade, tem que liberar. É o território que Deus confiou a eles. Mas você, como igreja sacerdotal, Deus te confiou um território. Qual é o seu território? Nesse território você tem uma autoridade ímpar para fazer a vida reinar na morte, assim como Ezequiel tinha autoridade para liberar naquele território dos ossos secos, porque Deus tinha dado autoridade a ele. Ele tinha autoridade quando ele ouviu da parte de Deus e ele liberou exatamente como Deus havia falado. Algo poderoso aconteceu. Algo poderoso aconteceu. A vida reinou sobre a morte. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Esse é o tempo. Essa é a hora. Esse é o momento. Chegou a hora de Deus levantar um exército de homens e mulheres, de verdadeiros profetas, de verdadeiros atalaias de Deus, que vão ouvir da parte de Deus e vão liberar os decretos de Deus aqui na terra. Eu quero orar por você, porque eu creio que você está tendo esse chamado. Esse vídeo não chegou ao seu alcance à toa, não chegou ao seu alcance por acaso. Deixa eu orar por você. Pai, eu oro por essa vida. Coloca essa vida nas tuas mãos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós. Tu sabes as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Ah, Senhor, mas nós não vamos a Ti por causa das nossas habilidades. Nós não vamos a Ti confiados em nós mesmos, nas nossas obras. Nós vamos a Ti confiados no Teu Santo Espírito e no sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, confiados no sangue do Cordeiro, nós adentramos ao Santo dos Santos. Agora, Senhor, adentramos ao Santo dos Santos para ouvir de Ti as Tuas palavras. Oh, Senhor, para ouvir de Ti as Tuas palavras inefáveis. Eu coloco esta vida nas Tuas mãos. Pai, eu clamo, Senhor, fala
Fala com esta vida. Fala. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu destravo os ouvidos espirituais, libero um decreto destravando os ouvidos espirituais desta pessoa em nome do Senhor Jesus. Pai, que ela aprenda o caminho da intimidade, que ela aprenda o caminho da perseverança, de buscar a tua face noite, dia e noite, te buscar. Profetizo sobre esta vida que as barreiras serão quebradas para que ela possa buscar ao Senhor dia e noite. As barreiras interiores, as barreiras da sua alma serão quebradas para que ela possa buscar a face do Senhor noite e dia e noite. Profetizo, libera essa palavra, que caiam essas correntes, que caiam as cadeias da alma, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, profetizo sobre esta vida, uma vida que ouvirá da parte de Deus e proclamará como uma voz profética, como uma voz de Deus na terra, trará a mente de Deus para a terra, trará os decretos de Deus para o território onde Deus a tem estabelecido, para o território onde o Senhor a tem estabelecido. Esta pessoa proclamará as verdades do eterno, as verdades eternas, e veremos milagres, curas, poder do eterno sendo liberado em muitos territórios para a honra, glória e louvor do Senhor. Eu abençoo assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A última oração para você que está chegando a essa palavra e ainda não fez uma oração entregando a vida a Jesus. Você precisa entregar a vida ao Senhor Jesus. Ele é o Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz para perdoar os teus pecados e te dar a vida eterna no céu. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e me arrependo dos meus pecados. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida e faz morada. Amém. Pai, eu abençoo essa pessoa que fez essa oração nessa hora. Que venha novo nascimento, que venha nova vida, e que essa pessoa se torne como um chofar, uma trombeta de Deus na terra, uma voz profética nesta geração, e se levante o exército de Deus em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, Deus está fazendo algo nesse tempo, nesta geração. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você puder, espalhe essa palavra, espalhe, compartilhe essa palavra. Deus está despertando a sua igreja, Deus está despertando os seus atalaias, Deus está despertando a voz profética da igreja nessa geração, porque isso é muito importante para esses dias. Deus está despertando a voz profética nesta geração. Espalhe essa palavra, compartilhe essa palavra. Se puder, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque isso ajuda a essa palavra circular no próprio YouTube e levar essa palavra a muitas pessoas. Deus te abençoe poderosamente em o nome do Senhor Jesus. Tchau.